Gostaria de conclamar os líderes das igrejas, o pastor Silas Malafaia, o bispo Macedo, o apóstolo Valdemiro, outros líderes e o povo cristão, para evidenciarmos os pontos fundamentais da Bíblia Sagrada em relação ao retorno de Cristo. Em 1 Coríntios, capítulo 13, versículos 9 e 10, o apóstolo Paulo disse estas relevantes palavras: porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Este livro do qual estamos referindo, 1 Coríntios, foi escrito por volta de 55 anos após a crucificação do Senhor Jesus. Se os líderes das igrejas cristãs acreditam que o apóstolo Paulo estava se referindo ao Espírito Santo, quando disse que, quando vier o que é perfeito, o que em parte seria aniquilado, então não pode ser o Espírito Santo, porque o Espírito Santo veio há 2000 anos atrás. E atualmente somos testemunhas do Espírito Santo atuando nas igrejas e nas vidas das pessoas de fé. E o que é em parte, como disse o apóstolo Paulo, ainda não foi aniquilado, ainda não foi anulado, conforme descreve a Bíblia Sagrada em 1 Coríntios capítulo 13, versículos 9 e 10. Uma prova desta realidade é que existem um número gigantesco de denominações cristãs, como a igreja do bispo Macedo, do pastor Silas Malafaia, do apóstolo Valdemiro, e outros ainda pregando o que é em parte, e também surgindo novas denominações cristãs, fazendo o mesmo que as igrejas já existentes fazem, ensinando, pregando veementemente, em parte, as escrituras que o apóstolo Paulo disse, que quando vier o que é perfeito, o que é em parte seria aniquilado. A conclusão é: o apóstolo Paulo não estava se referindo ao Espírito Santo, porém estava se referindo à segunda vinda de Cristo. O apóstolo Paulo estava se referindo ao Cristo do segundo advento. Em vista disto, evidenciemos como será a segunda vinda de Cristo. Vejamos no Apocalipse capítulo 1, versículo 7, que diz: eis que vem com as nuvens e todo olho o verá. Agora no Apocalipse capítulo 3, versículo 3 diz: pois se não vigiares, virei como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Nestes dois capítulos, percebemos claramente que no livro do Apocalipse existem duas situações antagônicas, duas situações opostas. Portanto, para entender se esta profecia do Novo Testamento, que é o Apocalipse 1:7, acontecerá literalmente, devemos estudar uma profecia do Antigo Testamento, que é a profecia de Daniel 7:13, quando disse: eu estava olhando nas minhas visões noturnas, e eis que vinha com as nuvens do céu um como filho de homem. A profecia de Daniel 7:13 não se cumpriu literalmente, se cumpriu simbolicamente. Jesus nasceu como uma criança de Maria. Jesus veio em corpo físico, conforme disse o profeta Miqueias, no capítulo 5, versículo 2. Tu, Belém, Efrata, posto que pequena para estar entre as milhares de Judá, de ti é que me sairá aquele que há de reinar em Israel. Vejamos agora no Apocalipse, capítulo 12, versículo 5. E deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro,
e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Este varão que nascerá de uma mulher e regerá com a palavra de Deus é o Cristo do segundo advento. Foi o próprio Jesus que profetizou estas palavras cerca de 98 anos após sua crucificação, à pessoa de João na ilha de Pátimos, que o Cristo do segundo advento nasceria de uma mulher e seria um varão, e também revelou a João que o Cristo do segundo advento deveria profetizar outra vez a muitos povos, nações, línguas e reis, como está escrito em Apocalipse capítulo 10, versículo 11. No Apocalipse capítulo 5, versículo 5, Jesus disse que o leão da tribo de Judá, que é o Cristo do segundo advento, deveria abrir o livro e romper os 7 selos. Esta profecia também somente se tornará realidade se o Cristo vier fisicamente, em corpo físico. No Apocalipse capítulo 7, versículo 2 a 4, o Senhor Jesus disse que o Cristo do segundo advento viria do Oriente e que realizaria um grande evento, concedendo o selo de Deus a 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. No Apocalipse 2,17, o próprio Jesus disse que o Cristo em seu retorno teria um novo nome. Se é um novo nome, não pode ser o Senhor Jesus, porém um outro homem, um novo Messias, obviamente com um novo nome. Também no Apocalipse capítulo 3, versículo 12, Jesus novamente disse que o Cristo em seu retorno teria um novo nome. Jesus deixou bem evidente que não seria ele o retorno de Cristo, porém um outro homem, um outro Messias, com um novo nome.